Olá, amados irmãos, amém? Paz do Senhor a todos, você no canal Forjados pela Palavra. Hoje eu venho abordar com os irmãos o seguinte tema: entendendo o perdão de Deus. Pode parecer um tema muito, não pouco interessante, né? Mas é algo importante para a gente entender sobre Deus. E para falar sobre o perdão de Deus, porque Deus perdoa todos os pecados, irmãos, amém? Exceto, blasfêmia contra o Espírito Santo, como todos nós conhecemos. Então eu vou prosseguir aqui, eu vou ler o texto do Evangelho de João para me introduzir e para me estar falando isso aqui para os irmãos, amém? Então vamos lá. No Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 3, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3. Vou começar a ler para vocês. Então vamos lá. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei nos mandou, Moisés, que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Perguntando para Jesus, para tentar provar ele, como fala aqui posteriormente. E isso fazem eles tentando para que tivessem com o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Texto famoso, irmãos? Conhecido. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando viram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não pequeis. Não pequeis mais, Primeiro ponto, irmãos, Deus ele perdoa o pecador, mas só que ele sempre quer que o pecador se arrependa, ele não volte a praticar o pecado, o erro dele, Então vamos lá. Para a gente entender o perdão de Deus, nós vemos aqui no Evangelho de Cristo que Jesus Cristo ele veio para os doentes, para aqueles que são doentes, ele vive com publicanos, prostitutas e tal, para poder trazer uma cura para a vida deles. Então, irmãos, eu aposto que você já ouviu falar de uma pessoa que chega e fala assim: a fulana pintava e bordava no mundo. Agora é só falar que agora está tudo indo para a igreja. Os caras que matavam, que roubavam, que estupravam, agora ir na igreja. Assim é fácil demais. Irmãos? Porque o ser humano tem dificuldade de entender o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus não é assim. Enquanto você tiver vida aqui nessa terra, você tem chance de ser perdoado pelo Senhor. Assim como foi a prostituta. Porque a lei de Moisés mandava que ela fosse apedrejada. Então imagine, irmãos, um estrupador, que é uma raça que ninguém gosta. Eu não gosto de estrupador, mas eu tenho que ter amor pela vida deles, Porque Cristo amou todo mundo, nós temos que amá-los. Mas imagine, irmãos, um estuprador. As pessoas ficariam indignadas. Um estuprador pega, se converte e começa a ir para a igreja, agora é pastor. Imagina o que vão falar. Nossa, mas o cara é estuprador lá, pastor, não sei o que, sabe? Então o que acontece? Porque Cristo, Deus, quando entra na vida da pessoa, Deus vem para perdoar. Ele perdoa a pessoa e redime a pessoa e leva a pessoa a uma mudança de vida, a uma nova criatura. Então, irmãos, Deus, ele perdoa estuprador, pedófilo, homossexual, ladrão, bandido, héteros que fazem pecados, que mente, adultério, que trai a esposa. Deus ele perdoa todos os pecados. Então, isso daqui eu mostro para vocês que Deus ele perdoa. Não é por você achar que a pessoa fez, você quer condenar as pessoas pelo passado delas, que elas não podem servir a Cristo, amém? Porque quando a pessoa aceita Jesus Cristo, o passado dela é riscado. A Bíblia fala que Deus lança as iniquidades, o pecado, ou seja, no mar do esquecimento. Então isso aqui é bem claro, esse texto aqui é bem claro, que Jesus disse: nem eu te condeno, nem Jesus quis condenar, Jesus tinha autoridade para isso. Ele é Deus, ele é perfeito. Mas ele quis mostrar a misericórdia de Deus.
Deus, irmãos, ele tem uma tremenda misericórdia para o traficante, para o estuprador, para as pessoas que fazem, uns pedófilos, exemplo, né, irmão? Se um pedófilo se arrepender e aceitar Jesus, Deus vai perdoar ele, vai salvar ele. A mesma coisa um estuprador, um assassino, a mesma coisa um mentiroso, um idólatra. Se pedir perdão para Deus e se arrepender, Deus vai perdoar. Então eu quero dizer para você que você precisa entender que a visão de Deus é diferente da nossa. Porque para a gente estuprador tem que ser, né, tem que ser capaz, tem que ser um monte de coisa. Mas na visão de Deus não. Deus fala assim, se ele se arrepender, ele vai receber salvação. Assim como foi na crucificação. Jesus estava lá no meio de dois ladrões, né, bandidos, né? E eles falaram, um dos dois, né, falou assim, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele está aqui, ele não fez nada para merecer. Aí o que o cara falou para Jesus? Ele falou assim, mas Jesus, se puder, lembra de mim no paraíso e tal, mais ou menos assim, falou, estou dizendo com as minhas palavras. Aí Jesus falou o seguinte, que ainda hoje estará assumindo o paraíso. Ou seja, o cara fez um tanto de coisa errada na vida, um tanto de cagada, de bobeira, de besteira, mas ele foi e foi perdoado por Jesus Cristo. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus que perdoa, que redime, que salva, que liberta. Amém? Então, não fique indignado se você vê uma mulher que pintava e bordava, ou um homem que pintava e bordava no mundo, converte e vai para a igreja. Porque as pessoas do mundo pensam assim, o ímpio vê dessa forma. Ah lá, o cara fala tanta coisa errada, agora é fácil só pegar e ir para a igreja. Falar que agora é santo, falar que agora não sei o quê. Por quê? Mas as pessoas não entendem o perdão de Deus. O grande amor de Deus para todo aquele que se arrepende, que se entrega a Ele. Irmãos, o amor de Deus é uma coisa linda, é um amor que a gente não consegue entender e nunca vai compreender, porque Ele nunca precisou da gente. Ele podia muito ter pegado, feito muito, destruir tudo quando o homem pecou e feito tudo de novo. Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Mas não, irmãos, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu entregar o seu Filho, Ele escolheu nos perdoar, irmãos. Então, o perdão de Deus sempre é para aquele enquanto você tem vida, amém? Você só não vai receber perdão de Deus se você viver a sua vida inteira rejeitando a Jesus Cristo, rejeitando o amor de Deus, e chegar no final da sua vida você não entregar a sua vida a Jesus. Infelizmente, eu sinto dizer que você vai perecer no inferno. Porque é somente o sacrifício de Cristo que pode te dar a condição de um dia estar nos céus. Amém? Então, isso aqui essa palavra para você ver essas pessoas que falam, ah, mas fulano fez aquilo ali, fez aquilo lá, Beltrano fez aquilo ali de errado, aquilo ali de errado, o cara matou a esposa, matou as filhas, então hoje está na igreja, não sei o que. Amém? Então, irmãos, eu quero apontar uma coisa. O pecado na vida do homem acontece, mas a consequência sempre vem. Eu vou citar um exemplo para vocês. Davi, quando ele adulterou com Betseba, né? Deus perdoou o pecado, mas a espada de Deus não saiu sobre a casa de Davi. Por quê? Deus perdoou, mas a consequência vem. O que é que eu quero dizer? Vamos supor, houve um caso, né, de um rapaz aí que ele sequestrou uma criança, a menina devia ter uns 4, 5 anos. Aí ele acabou matando essa menina, amém? Matou a menina, foi preso, se converteu ao Evangelho de Cristo e hoje está numa igreja grande e ele é pastor nessa igreja. Aí você olha assim, nossa, como é que pode um cara estar nessa igreja? Mas por quê, irmãos? Porque o crime que ele fez, Deus perdoou porque ele se arrependeu. Mas a consequência, o preconceito das pessoas ainda está sobre ele. O passado dele sempre vai bater na porta dele. Olha o que você fez. Ainda mais o diabo, né, irmãos? Que o diabo, o papel dele é acusar. Então tudo que é feito de errado vai acusar. E as pessoas, né, vão acusar, vão, né, ter raiva, ter ódio, às vezes, muitas das vezes, porque nós seres humanos somos assim, infelizmente. Então, essa mensagem é para você entender que Deus, ele tem um perdão dele e ele perdoa e ele salva. Se você está vivo ainda, agradeça a Deus e se arrependa o mais rápido possível, porque Jesus Cristo está de braços abertos e pronto para te perdoar. Ele está pronto para poder lhe oferecer o perdão e lhe oferecer a vida eterna. Amém? Mas tem uma questão também, né? Como aqui no versículo 11 do Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 11, fala assim, né? Vai-te e não peques mais. Então a vida com Cristo, a vida no Evangelho é você abandonar o pecado e não voltar a praticar ele. Amém? Não é só falar, eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Não, irmãos.
Você tem que não abandonar o pecado, abandonar os erros, amém? E eu espero que vocês tenham entendido que o perdão de Deus é maravilhoso, para todo mundo se arrepende. Pode ser a pior pessoa do mundo, a pior raça, pode ser um psicopata, um assassino, um pedófilo, sei o que for, né? Um político ladrão corrupto, né? Porque eles não sabem, mas eles continuarem essa vida de corrupção aí, ó, a justiça de Deus para eles vai chegar. Mas não vou entrar em mérito nessa questão. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que o perdão de Deus sempre alcança. Eu vou citar um exemplo bem interessante. Irmãos, imagina se você trombar com Hitler lá no céu. Não, Hitler? Mas como assim? Porque eu não sei se vocês viram as reportagens que tem passado ultimamente, qual falou sobre a Segunda Guerra. Aí diz que Hitler passou um tempo aqui no Brasil, né? Segundo a teoria das pessoas falam. Então, meu irmão, imagina comigo, se Hitler resolveu passar um tempo aqui no Brasil para fugir, e ele por acaso conheceu uma igreja, conheceu uns irmãos de uma igreja, e ele se converteu e aceitou Jesus. Você acha que Deus não perdoou ele, não? Irmãos, Deus perdoou ele. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é santo, ele é puro, ele é perfeito. Não que Deus de Jesus Cristo não seja, mas o Espírito Santo é a essência de Deus, é a santidade de Deus habitando em nossas vidas. Isso é tremendo. O Espírito Santo, Deus escolheu habitar em nós, né? Então imagina, então, se Hitler veio para o Brasil, conheceu a igreja, se arrependeu, você vai trombar com ele lá no céu. É difícil, né, irmãos? Entender essa questão. Então Deus, ele perdoa o pecado de qualquer pecado, independente que ele for. Se você pode fazer tudo de errado na sua vida, tudo que for errado, mas se você entregar sobre Jesus, a misericórdia de Deus virá sobre você. Assim como veio para essa mulher adúltera aqui, né, que foi pegando o adultério no ato. Amém? Eu espero que este vídeo tenha edificado a vida de vocês, que entenderem que o amor e a misericórdia de Deus dura para sempre. Mas enquanto você tiver vida, amém, irmãos? Enquanto você viver, você tem a oportunidade para se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus e abandonar os seus pecados. Mas se você morrer sem pedir perdão dos seus pecados, sem abandonar o pecado, infelizmente, eu sinto te informar, o seu destino é o inferno. Amém? Deus abençoe sua vida, você se inscreva no canal. Eu tenho uma página agora no Facebook. É só você entrar no Facebook lá e digitar Forjados pela Palavra. Você vai achar lá o canal, tem uma foto minha lá, eu com o microfone quando eu preguei na igreja no dia ano passado, mais ou menos. Aí você vai lá e vai ver direitinho. Você vai ver, parece comigo, lembra? É foto minha, claro, né? Então Deus abençoe a vida de vocês, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E que Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui para divulgar o Evangelho, anunciar o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos. Amém, irmãos.